Você está ouvindo o podcast da IC Cultura. Aqui a gente fala sério sobre cultura, mas sem perder a leveza. 5 anos atrás, em 2021, nascia a IC Cultura, em um dos momentos mais delicados para o setor cultural brasileiro nas últimas décadas. Para entender esse marco, é preciso voltar um pouco no tempo. Em 2019, o Ministério da Cultura foi extinto e incorporado a outras estruturas do governo federal, o que gerou impactos diretos na organização, no financiamento e na continuidade de políticas públicas culturais em todo o país. Nos anos seguintes, especialmente durante a pandemia, o setor enfrentou instabilidade, cortes orçamentários e desafios na execução de mecanismos essenciais, como a Lei Aldir Blanc e a própria Lei Rouanet. Foi nesse cenário de incertezas, em que a cultura buscava caminhos para resistir, que iniciamos um propósito: viabilizar projetos e fortalecer iniciativas que geram impacto em todo o Brasil. Desde então, construímos uma atuação baseada em gestão completa, estratégia e acompanhamento em todas as etapas, da concepção à prestação de contas, sempre com soluções sob medida para cada cliente e projeto. Ao longo desses 5 anos, foram mais de 769 projetos geridos, contribuindo para a continuidade e o fortalecimento de uma cadeia produtiva que segue em constante transformação. Um período que também acompanhou a retomada institucional da cultura no Brasil, com a recriação do Ministério da Cultura em 2023 e a reestruturação de políticas públicas para o setor. Mais do que executar projetos, atuamos para garantir solidez, transparência e constância em cada entrega, contribuindo para o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva. Esse episódio é, ao mesmo tempo, uma celebração e um convite à reflexão sobre o caminho percorrido, sobre o presente e sobre os próximos passos, especialmente em um contexto que segue exigindo atenção, diálogo e construção coletiva. Seguimos evoluindo, aprendendo e, principalmente, construindo caminhos para que mais ideias saiam do papel e se tornem realidade, porque sabemos que investir em cultura é investir no país. Agora, para entender melhor esse percurso e refletir sobre os desafios e as oportunidades que estão por vir, fica com a gente nesse episódio. E se esse tema faz sentido para você, aproveita para acompanhar a IC Cultura, compartilhar esse episódio e seguir fortalecendo, junto com a gente, o futuro da cultura no Brasil. Eu sou a Bia Ramstaller, produtora cultural, e estou aqui com a Ju. Oi, gente, eu sou a Juliana Oliveira, também produtora cultural. Então, vamos conduzir esse papo maravilhoso hoje, comemorativo em homenagem aos 5 anos da IC Cultura. Se a gente olhar para 2021 hoje, com um pouco mais de distância, fica ainda mais claro por que a IC Cultura nasceu exatamente naquele momento. Não foi por acaso, foi uma resposta e, mais do que isso, uma decisão. Enquanto o setor cultural enfrentava um cenário de instabilidade, com mudanças estruturais, insegurança jurídica e desafios operacionais na execução de políticas públicas, também existia uma demanda urgente por organização, estratégia e continuidade. Muitos projetos existiam, muitas ideias estavam prontas para sair do papel, mas faltava estrutura para viabilizar, gerir e sustentar essas iniciativas ao longo do tempo. E é justamente aí que a IC Cultura se posiciona. Desde o início, a gente assumiu o papel de estrutura de apoio, não apenas operacional, mas estratégica. Um elo entre a ideia e a realização, entre o recurso disponível e o impacto gerado, entre a política pública e quem, de fato, faz a cultura acontecer no dia a dia. A IC Cultura nasce com uma atuação nacional, especializada na gestão completa de projetos culturais, sociais, esportivos e sustentáveis. Uma atuação que acompanha todas as etapas, da concepção das ideias e inscrição em leis de incentivo e editais públicos e privados, passando pela captação de recursos em cooperação com uma rede ativa de captadores que são parceiros nossos, até a gestão física e financeira da execução e a entrega final da prestação de contas.
Ou seja, mais do que oferecer um serviço, a proposta sempre foi construir uma base sólida para que os projetos pudessem acontecer com consistência, com segurança, com continuidade, mesmo em cenários adversos. Sim, porque naquele contexto, falar de cultura também era falar de resistência, mas não só resistência no sentido de permanência. Resistência como capacidade de adaptação, de articulação e de reinvenção, como força para seguir produzindo, conectando pessoas, gerando impacto e movimentando territórios, mesmo diante das limitações, e ao mesmo tempo sempre com olhar para o desenvolvimento. É isso. Nós acreditamos e seguimos acreditando que cultura não é apenas expressão. Ela é também vetor econômico, ferramenta de transformação social e elemento central na construção da identidade e pertencimento. Por isso, estruturamos uma gestão 360 graus, conectando diferentes frentes e especialidades com parceiros que trazem uma expertise complementar e aprofundada. Isso nos permite desenvolver projetos sob medida, alinhados às demandas específicas de cada cliente, traduzindo em cada entrega objetivos, valores e propósitos. No fim, a Iquicultura nasce desse encontro entre contexto e convicção. Um contexto desafiador e uma convicção muito clara de que, com estrutura, estratégia e colaboração, é possível transformar incerteza em realização. E é essa base que segue sustentando tudo que a gente construiu até aqui e o que ainda vem pela frente, né? Então, se o nascimento da IC está diretamente ligado a um período de instabilidade, os anos seguintes contam uma outra parte dessa história, a da união e da reconstrução. A partir de 2023, com o retorno do Ministério da Cultura, inicia-se um novo ciclo para o setor cultural brasileiro, um ciclo marcado não apenas pela retomada institucional, mas por um compromisso mais amplo com o fortalecimento das políticas públicas, a reorganização das estruturas e a ampliação do acesso aos mecanismos de fomento. E em 2025, a gente ainda comemorou os 40 anos do Ministério da Cultura. Mais do que uma data simbólica, esse marco vem acompanhado de ações concretas, voltadas à reconstrução das políticas públicas e a essa retomada que você falou, Ju, dos programas estratégicos de todo o país. E um dos principais exemplos disso é a própria consolidação da Política Nacional Aldir Blanc, que estabelece um modelo contínuo de transferência de recursos federais para estados e municípios. A criação de um comitê gestor e de ferramentas como a plataforma CultBR trouxe também uma organização, transparência, previsibilidade para a execução desses recursos. Isso é algo fundamental para quem está na ponta, estruturando e realizando projetos. E previsibilidade, nesse contexto, é uma palavra-chave, né? Porque para que a cultura se desenvolva de forma consistente, é necessário que produtores, gestores e investidores tenham mais clareza sobre prazos, recursos e continuidade das políticas. E é exatamente isso que começa a se fortalecer nos últimos anos. Outro avanço importante foi a retomada e modernização de sistemas estruturantes, como o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, além da criação de novas iniciativas voltadas à produção de dados, como o Observatório Celos Furtado de Economia Criativa, instituído neste ano de 2026. Então, um passo estratégico para consolidar decisões baseadas em evidências e ampliar a inteligência do setor. E, ao mesmo tempo, a gente vê também a ampliação significativa dos próprios mecanismos de incentivo. A Lei Rouanet, por exemplo, ela registra em 2026 o maior volume de captação da história para um primeiro trimestre, com mais de 355 milhões de reais arrecadados. É um resultado que não apenas indica a retomada do investimento cultural, mas também sinaliza um aumento da confiança por parte das empresas e dos patrocinadores. Essa confiança, aliás, ela também é impulsionada por iniciativas que ampliam o acesso e a diversidade dentro dos mecanismos de fomento. Programas específicos passam a direcionar recursos para territórios e públicos historicamente menos atendidos, como juventudes, como as regiões norte e nordeste, como as periferias e os projetos realizados no interior do país.
Além disso, há um esforço importante de reorganização interna e fortalecimento da governança, com ações voltadas à regularização de processos e à transparência na gestão pública, um movimento essencial para dar mais segurança jurídica e institucional a todo o ecossistema cultural. Outro marco simbólico dessa retomada é o retorno da Ordem do Mérito Cultural, que volta a reconhecer e valorizar agentes e instituições que constroem a cultura brasileira em sua diversidade. E olhando para o futuro, a construção do novo Plano Nacional de Cultura, com participação social ampla, estabelece diretrizes para a próxima década, reforçando a cultura como um eixo estratégico de desenvolvimento no país. O que vemos ao longo desses 5 anos é uma transição importante, de um cenário de incerteza para um ambiente que busca cada vez mais estrutura, continuidade e confiança. E nesse processo, a cultura reafirma seu papel não apenas como expressão simbólica, mas como motor de desenvolvimento econômico, social e territorial. Para quem atua no setor, como a agricultura, esse movimento não só acompanha a nossa trajetória, ele também potencializa o impacto do que fazemos. Porque quando a política pública é estruturada, previsibilidade e investimento, há também mais espaço para que projetos aconteçam, cresçam e gerem transformação real. E é exatamente nesse ponto que a reconstrução deixa de ser apenas institucional e passa a ser também prática, concreta e cotidiana em cada projeto que ganha vida. E com esse cenário de reconstrução e fortalecimento das políticas públicas, um outro movimento também se torna cada vez mais evidente, que é a necessidade de estabilização e profissionalização do setor cultural. Se por um tempo a cultura operou em contextos mais informais ou com estruturas reduzidas, hoje a complexidade dos mecanismos exige um outro nível de organização, de planejamento e de acompanhamento. Inscrição em leis de incentivo e editais públicos e privados, captação de recursos, gestão da execução física e financeira, elaboração e cumprimento de contrapartidas, de acessibilidade, prestação de contas. Cada uma dessas etapas envolve regras específicas, envolve prazos rigorosos e envolve responsabilidades que impactam diretamente a viabilidade e a continuidade dos projetos. E é justamente nesse ponto que a gestão especializada deixa de ser um diferencial e passa a ser uma necessidade. Não se trata apenas de viabilizar um projeto, mas de garantir que ele aconteça com segurança, com transparência e com consistência do início ao fim. Que recursos sejam bem aplicados, que objetivos sejam cumpridos e que todo o processo esteja alinhado às exigências legais e institucionais. Ao mesmo tempo, essa profissionalização também contribui para fortalecer a confiança no setor, tanto por parte do poder público quanto dos investidores privados. Quanto mais estruturados e bem geridos são os projetos, maior é a capacidade de alavancar recursos, de gerar impacto e de dar continuidade às iniciativas. É nesse contexto que a atuação 360 graus ganha ainda mais relevância. Na agricultura, essa abordagem significa acompanhar todas as etapas do projeto, desde a concepção e estruturação da ideia, passando pela inscrição em leis de incentivo e editais, pela captação de recursos em parceria com a nossa rede ativa de captadores e pela gestão e execução, tanto física quanto financeira, até a entrega final e aprovação da prestação de contas do projeto. Essa integração permite não só mais eficiência nos processos, mas também uma visão estratégica mais ampla, que conecta objetivos, viabilidade e impacto. Além disso, possibilita o desenvolvimento de projetos sob medida, respeitando as especificidades de cada cliente, território e proposta, sem perder de vista a coerência técnica e a sustentabilidade da iniciativa. No cenário atual, em que há mais oportunidades, mas também mais exigência, a gestão qualificada se torna um dos principais pilares para que a cultura continue avançando. Porque, no fim, não é só sobre fazer projetos acontecerem, é sobre fazer com que eles aconteçam bem, com impacto real e com capacidade de continuidade. E se tem algo que os últimos anos deixam evidente, é o quanto o cenário político impacta diretamente a cultura.
Em anos pré-eleitorais, esse impacto se torna ainda mais sensível. Isso porque as decisões tomadas agora e os rumos definidos nas próximas eleições influenciam orçamento, prioridades, continuidade de programas e o próprio desenho das políticas públicas culturais. A cultura, que já enfrentou momentos de descontinuidade institucional no passado recente, sente de forma direta essas mudanças. As alterações de gestão podem significar revisão de diretrizes, reestruturação de mecanismos e até mesmo a interrupção de políticas que ainda estão em consolidação. Por outro lado, também é nesse contexto que se reforça a importância da previsibilidade e da institucionalização. Políticas culturais sólidas não podem depender exclusivamente de governos, mas precisam estar estruturadas como políticas de Estado, com diretrizes de longo prazo, marcos legais consistentes e mecanismos que garantam continuidade, independentemente de mudanças políticas. Avanços recentes, como a construção de planos plurianuais, a ampliação de sistemas de informação, a criação de programas continuados de fomento e o fortalecimento de instâncias participativas, caminham justamente nessa direção, a de dar mais estabilidade ao setor. E essa estabilidade não é importante apenas para quem produz cultura, ela é fundamental também para quem investe. Então, as empresas, os patrocinadores e os parceiros precisam de segurança para direcionar esses recursos, para planejar investimentos e se comprometer com projetos de médio e longo prazo. Sem previsibilidade, o risco aumenta, e com ele também aumenta a retração de investimentos. Por isso que falar em cultura em ano eleitoral é também falar de estratégia. É entender que a cultura não pode ser tratada como uma pauta secundária ou pontual, mas como eixo estruturante do desenvolvimento do país. Um campo que movimenta a economia, que gera emprego e renda, que fortalece identidades, que promove inclusão e que conecta territórios. Mais do que nunca, é um momento de atenção e acompanhamento e participação. Para quem está no setor, isso significa não apenas se adaptar aos cenários, mas também contribuir ativamente para o debate, reforçando a importância da cultura como política pública contínua, estruturada e estratégica. Porque, no fim, o que está em jogo não é só o próximo ciclo de gestão, é a capacidade de garantir que a cultura siga existindo, se fortalecendo e gerando impacto, independente de quem esteja no poder. Ao olhar para os próximos anos, é impossível não reconhecer que a economia criativa ocupa um espaço cada vez mais estratégico no desenvolvimento do país. O avanço de políticas públicas mais estruturadas, a consolidação de mecanismos de fomento e a ampliação do debate sobre cultura como vetor econômico apontam para um cenário de expansão, não apenas em volume de projetos, mas em maturidade do ecossistema como um todo. Nesse contexto, iniciativas como o Observatório Celso Furtado de Economia Criativa, o OBEC, mencionado anteriormente, representam um marco importante. Ao estruturar uma base nacional de produção e análise de dados, o Observatório fortalece a capacidade de planejamento e decisão baseada em evidências, conectando políticas públicas, territórios e agentes do setor. Mais do que observar a cultura, trata-se de compreender seus impactos reais, econômicos, sociais, simbólicos e territoriais, e, a partir disso, orientar investimentos e estratégias de forma mais qualificada e integrada. E outro ponto central das perspectivas futuras é o fortalecimento dos territórios criativos. Com a publicação da nova instrução normativa, vigente agora em 2026, a gente confirma que o escopo para a modalidade dos territórios criativos foi aprimorado, com a revisão de prazos, com exigência de mapeamento, com coleta de dados, com participação dos atores envolvidos e atividades de capacitação mais sustentáveis no longo prazo. E, ao mesmo tempo, cresce a integração entre cultura, educação, esporte e impacto social. Os próprios mecanismos de incentivo refletem essa confluência. Leis como a Rouanet e a Lei de Incentivo ao Esporte passam a coexistir de forma mais clara e estruturada, permitindo que projetos atuem de maneira transversal e ampliem seu alcance social. Nesse contexto, um ponto recente traz ainda mais clareza para o planejamento de projetos. Em janeiro de 2026, a solução de consulta número 4 da Receita Federal estabeleceu parâmetros importantes sobre os limites de enquadramento dos incentivos.
Projetos da Lei Rouanet, no artigo 18, seguem dentro do limite global de 4% do IRPJ, assim como projetos de esporte voltados à inclusão social. Já os projetos da Lei de Incentivo ao Esporte, de caráter geral, não entram nesse limite global, possuindo teto próprio de até 2% do IRPJ. Esse movimento reforça algo essencial: a cultura não atua isoladamente, ela dialoga com outras áreas estratégicas e potencializa resultados quando integrada a elas. E nesse cenário, o papel das empresas e organizações também se torna ainda mais relevante. Mais do que executar projetos, é necessário sustentar o ecossistema, com gestão qualificada, com visão estratégica, com articulação de redes e com a capacidade de transformar políticas públicas em ações concretas. O futuro da cultura no Brasil aponta para mais integração, para mais dados, para mais profissionalização e, consequentemente, para mais colaboração. E, sobretudo, para uma compreensão cada vez mais clara de que investir em cultura não é apenas apoiar iniciativas pontuais, é estruturar o desenvolvimento a longo prazo. Porque o que se constrói hoje, em termos de política, de gestão e articulação, vai determinar não apenas o setor cultural, mas também a forma como o país se desenvolverá nos próximos anos. Chegar aos 5 anos da Equicultura também é chegar a um ponto de maturidade sobre o que aprendemos ao longo desse caminho. Se existe algo que atravessa toda essa trajetória, é a constatação de que a cultura exige consistência, não apenas como discurso, mas como prática diária de gestão, articulação e responsabilidade com cada projeto que sai do papel. Ao longo desses anos, aprendemos que não existe impacto cultural sem estrutura, que boas ideias precisam de sustentação técnica, planejamento e acompanhamento em todas as etapas, e que a execução, muitas vezes, é tão estratégica quanto a concepção. Também aprendemos que a cultura é feita de ciclos, de avanços, de reconstruções e de permanências, e que atuar nesse setor é, acima de tudo, assumir o compromisso de contribuir para que esses ciclos sejam mais sólidos, mais previsíveis e mais sustentáveis. Esse é o centro do nosso posicionamento: gestão, consistência e impacto. Gestão, porque sem ela não há viabilidade. Consistência, porque sem ela não há continuidade. E impacto, porque sem ele não há sentido. Mais do que acompanhar a transformação do setor cultural brasileiro, fazemos parte dele, e isso carrega responsabilidade, mas também propósito. E é isso. E a gente encerra esse episódio com a certeza que nos acompanha desde o início. Cultura não é custo, não é acessório, ela não é secundária. Cultura é investimento estrutural para o país. Um investimento que gera desenvolvimento econômico, que fortalece identidades, amplia acesso, movimenta territórios e cria futuros possíveis. E por isso, seguimos aqui, organizando caminhos para que mais ideias se tornem realidade, com mais solidez, com mais alcance, com mais impacto. E super obrigada por acompanhar essa trajetória com a gente. E venham juntos nos próximos anos e até o próximo episódio. Valeu, Ju! Valeu, Bia. Muito obrigada e até o próximo.